O medo é uma emoção universal que todos os seres humanos experimentam. Desde tempos imemoriáveis, o medo tem desempenhado um papel crucial na sobrevivência da espécie humana. Ele serve como um mecanismo de defesa, alertando-nos sobre o perigo e incentivando-nos a reagir. No entanto, alguns medos se manifestam de forma mais prevalente entre as pessoas, abrangendo desde preocupações típicas até fobias intensas. A seguir está uma discussão sobre os 30 maiores medos que afligem a humanidade. 1. Medo da morte. Este é possivelmente o medo mais universal. A incerteza sobre o que acontece após a morte e o desejo natural de preservar a vida fomentam este temor. 2. Medo de altura. Acrofobia. Muitas pessoas têm um medo intenso de alturas, que pode ser desencadeado em situações como olhar para fora de um prédio alto ou durante um voo. 3. Medo de aranhas. Aracnofobia. Este medo irracional é comum e muitas vezes ligado à aparência e movimentação assustadoras das aranhas. 4. Medo de lugares fechados. Claustrofobia. A preocupação de ficar preso ou sufocado em espaços pequenos gera pânico em muitos. 5. Medo de ser esquecido. A aspiração humana à imortalidade simbólica, por meio de legados e memórias, alimenta este temor. 6. Medo de falhar. Este medo está ligado ao desejo de sucesso e à pressão social, podendo paralisar a tomada de decisões e o progresso pessoal. 7. Medo de rejeição. Como seres sociais, a aceitação por um grupo é fundamental, tornando a rejeição uma experiência dolorosa. 8. Medo de perder a liberdade. A sensação de estar controlado ou preso a uma situação indesejada representa um dos maiores temores humanos. 9. Medo de insetos. Entomofobia semelhante à aracnofobia. Essa versão também envolve repulsa por pequenos seres vivos. 10. Medo de escuro. Nictofobia. O desconhecido e o invisível que se escondem na escuridão cultivam este medo, especialmente em crianças. 11. Medo de envelhecer. Muitas culturas valorizam juventude e vigor, tornando a perspectiva de envelhecer uma fonte de ansiedade. 12. Medo de água. Hidrofobia. Aquafobia. Este medo pode ser uma resistência natural a se afogar e está presente em várias populações. 13. Medo de doenças. Especialmente evidente em tempos de pandemia, este medo é ligado à vulnerabilidade física e à mortalidade. 14. Medo de grandes multidões. Enoclofobia. Situações de aglomeração geram desconforto, vinculado à perda de controle ou ao pânico. 15. Medo de intimidade. As barreiras emocionais e o temor de ser vulnerável fazem deste medo uma luta contínua em muitos relacionamentos. 16. Medo de palhaços. Coulofobia. Muitas vezes considerado irônico, este medo surge de uma percepção de estranheza nos palhaços. 18. Medo de cemitérios. Coimetrofobia. Associados à morte e ao sobrenatural, os cemitérios podem evocar terror em certas pessoas. 19. Medo de trovoadas. Astrofobia. O som alto e o potencial destrutivo das tempestades encontram ressonância em medos mais primitivos. 20. Medo de irresponsabilidade. Este medo está ligado ao receio de decepcionar a si mesmo e aos outros por faltas de responsabilidade. 21. Medo de transporte aéreo. Aviatofobia. Apesar de ser um dos meios de transporte mais seguros, o medo inexplicável de voar é comum. 22. Medo de injeções, vacinas. Tripanofobia. O medo de agulhas impede muitas pessoas de receber cuidados médicos cruciais. 23. Medo de perder alguém querido. A perda emocional associada a este medo é intensa, afetando relações e comportamentos. 24. Medo de ficar sozinho. Monofobia. O medo da solidão reflete a necessidade humana de conexão e sociabilidade. 25. Medo de falta de controle. A ansiedade de não estar no controle da própria vida pode ser avassaladora e paralisante. 26. Medo de fracassar na aparência. Body dysmorphic. Em uma sociedade obcecada por padrões de beleza, este medo é frequente. 27. Medo de defeitos humanos. O reconhecimento de falhas pessoais e a impossibilidade da perfeição podem desencadear este temor. 28. Medo de multidões desconhecidas. Diferente da enoclofobia, este se foca no desconhecido associado a multidões. 29. Medo de mudanças. A resistência à mudança pode ser atribuída ao conforto do familiar versus o risco do novo. 30. Medo de ser controlado. Este medo reflete o desejo de autonomia e independência, e é exacerbado em situações opressivas.